A partir do momento que é solicitado o que vou fazer, o evento, então eu posso... Bom, se eu fosse criar também uma etiqueta, posso criar uma etiqueta e usar como documento principal. Por exemplo, se nós tivermos que etiquetar documentos, ou seja, então etiquetar pastas ou simplesmente produtos. E aí, esses produtos vão conter, geralmente, o quê? Um código, né? O código vai conter o valor do produto, a data de entrega, se for validade, a data de validade. Então eu posso criar, através da malha direta, também etiquetas. Posso criar também envelopes, como cartas, e usá-las para o envio. Então o documento principal pode ser utilizado dessa forma. Posso também usar listas do Outlook Express, né? Se eu tiver a minha agenda lá de contatos, eu posso utilizar para a criação também do documento principal. Então, o primeiro passo é nós criarmos o documento principal. Então, como exemplo aqui, tá, do documento principal, nós vamos tratar aqui do documento principal. Tá? Ó, no nosso exemplo aqui, ó, temos um documento principal que consta, né, a referência, Brasília, a data e uma linha de saudação. Prezado cliente. Né? E aqui, ó, ele está informando, né, que a conta de luz relativa ao mês X encontra-se em aberto por X dias. Então, poderá ser enviada, né, por uma empresa de cobrança, e aí, ó, atenciosamente, departamento de cobrança, o nome da empresa. Então, os clientes que tiverem alguma conta em aberta irão receber essa mala direta, constando, o que vai mudar na verdade é o nome do cliente, ou o mês ao que se refere, ou a quantidade de dias em atraso. Então, esse aqui é um exemplo de um documento principal. Que, para esse exemplo aqui, nós vamos automaticamente citar, né, a carta, né, uma carta, documento carta. Bom, o segundo passo seria um arquivo de banco de dados. Ora, esse arquivo de banco de dados, ele vai conter campos. O que são campos? Se nós imaginarmos uma tabela, onde eu tenho lá a coluna com o nome do cliente, a coluna com o endereço do cliente, a coluna com o bairro do cliente e a coluna com a cidade do cliente. Então aí eu tenho as colunas, né, os campos cliente, bairro, cidade, endereço. E eu preciso, né, não só criar os campos, eu preciso fazer o preenchimento dos registros. E o que seria o registro? Então, exemplo aí, a cliente Maria José, cujo endereço é Rua das Orquídeas, número 30, né, da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Então, o registro de Maria José, ela vai desde o campo nome, né, até o endereço, ou o estado, e aí vai automaticamente de acordo com o banco de dados. Então, esse banco de dados, tá, pode ser uma tabela, pode ser um arquivo que contenha dados, né, dos destinatários, ou seja, essa tabela tem que conter os dados do destinatário, como a tabela aqui abaixo. Nós podemos citar aqui, ó, eu tenho o cliente, então isso aqui é um banco de dados, né? É um pequeno banco de dados que vai ser criado na segunda etapa. A partir do momento em que nós criamos o documento principal, o segundo passo seria criar o nosso banco de dados. Lembrando que esse banco de dados pode ser com um banco de dados já existente. Então, se eu tiver gravado no meu computador ou em um pendrive e nós tivermos esse banco de dados salvo, eu posso utilizar ele para qualquer momento, para fazer etiqueta, para fazer envelope ou para fazer a carta. Então, eu posso, ou ainda para enviar por e-mail, eu posso utilizar esse banco de dados para fazer o envio dessa documentação, né? Então, a tabela contém o campo cliente com os seus registros, contém o mês em atraso, então, ou seja, o registro de Luiz se refere ao mês de maio de 2005 e ele está com 90 dias de atraso. Então, aqui nós temos a montagem de um banco de dados. Então, nós podemos utilizar esse banco de dados para fazer a criação da segunda etapa, né? Após a criação do documento principal, eu preciso usar o banco de dados. Posso criar um banco de dados ou posso usar algum existente. Lembrando que esse banco de dados pode ser do Excel, pode ser do Access. Então eu posso trabalhar. Por isso que é importante conhecer a ferramenta do Excel, do Word, para que nós possamos, se precisar utilizar uma área de de outra ferramenta, eu possa buscar para jogar na mala direta. Então nós temos aí uma terceira opção,
que seria o quê? Seria a mala direta propriamente dita. Como assim, né? O que é o documento mesclado? Ora, o documento mesclado é o resultado do documento principal com o arquivo de dados. O que é que eu vou fazer agora? Eu já tenho o documento principal e eu já tenho o banco de dados. Nós vamos mesclar em um só documento as duas opções. Eu vou colocar, né? Eu vou inserir no documento principal o banco de dados. Então, esses campos podemos criar de diversas formas, né? Relembrando aí. Bom, aqui embaixo, ó, percebemos que, vocês vão perceber aí que nós temos 3 registros, né? A tabela lá, na parte anterior, mostra que eu tenho 3 registros. Essa quantidade, tanto faz 3 como 500 ou 1000. Então, o trabalho maior, quando eu não tenho o banco de dados, é montar o banco de dados. E esse banco de dados será montado de acordo com a necessidade da minha mala direta. Qual será o público-alvo, né? Quem é o público? Para quem vai? O que é que a empresa quer? O que é que ela quer mostrar? O que é que ela quer enviar? O que ela quer determinar ou quer passar para os seus clientes? Para que seja do conhecimento dos clientes. Então, ou seja, sempre nessa ideia de empresa, né? Relação empresa-cliente. Então, eu tenho aqui, ó, verifique que em todos os campos nós temos aí prezado cliente, que a única mudança aí é o nome do cliente. Que temos também o documento principal. Então aí, ó, nós fizemos a mesclagem, né? Foi feita, então nós mesclamos o documento principal, foi mesclado ao banco de dados. E aí vai resultar na mala direta propriamente dita, né? Então aqui, o arquivo de dados, nós percebemos que o total de registros foi de 3. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, foram 3 clientes. Se fossem 10 clientes, nós teríamos 10 registros. E aí, sucessivamente. Então, essa parte, né, teórica também, na parte de mesclagem, assim que nós mesclamos o documento principal à origem de dados, nós podemos também, a partir daí, utilizar, né, ou dispormos de alguns dos recursos que a malha direta oferece. Um deles seria o filtro. Então, assim, isso vai ser muito utilizado também, no Excel também há essa possibilidade de trabalhar com filtro. Como assim, né? O que seria a ideia do filtro? Então imagine que o filtro é uma possibilidade de exibir os dados necessários. Ora, eu tenho clientes de São Paulo, de Pernambuco, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e quero filtrar de tal forma que eu só consiga trabalhar com os documentos com clientes de Pernambuco. Então, há a possibilidade de filtrar, exibindo apenas os clientes de Pernambuco. Ou ainda se for e aí eu tenho clientes que são diretores, supervisores, e eu quero reuniões diferentes, ou seja, só para supervisores. Então só para diretores de marketing, ou só para diretor comercial, ou só para supervisora. Então eu posso filtrar. Então, esse é um dos recursos que eu posso dispor. Outro recurso interessante também é a criação de regras. Nós podemos dizer, se eu tiver uma tabela onde tenha o sexo, poder dizer que quando for feminino, apareça lá o código. Quando for masculino, apareça outro código. Então, eu posso também utilizar, né? Nós podemos dispor desse recurso da mala direta para... Então, a partir do momento, né, em que fizemos, né, a mesclagem, nós podemos filtrar o registro de mala direta. Isso quer dizer, né, que ao invés de imprimir todos os registros da mala direta, podemos definir critérios para a mesclagem. Então, vale aquela história, né? A ideia do filtro permite controlar a exibição de dados. Então, eu não quero imprimir todos. Então, se eu tenho 100, mas eu quero imprimir só o estado de Pernambuco. Então, para poder levar apenas ou enviar apenas para esses clientes. Então, há essa possibilidade. Ou ainda posso querer exibir, tá? Ou só imprimir o documento principal dos clientes que estão com até 30 dias de atraso, com mais de 30 dias de atraso. Então, isso aí é algo muito pessoal. Vai depender do documento que eu estou usando e qual propósito vai ter esse documento. A quem será para quem será direcionado? Para quais pessoas, né? Para quais cargos? Para qual empresa? Para qual estado? Então, nós podemos automaticamente determinar isso aí. Então, finalizando, né, essa parte técnica, na parte teórica, já que vamos passar para a parte prática. Então, nós resumimos o quê? A editoração eletrônica, né? E vimos que nas técnicas de editoração eletrônica, vai de acordo com o programa utilizado, né? Falamos de
editoração eletrônica na parte de criação, de vetorial, né, de ilustração, ou seja, falamos disso e usamos como exemplo, citamos como exemplo o CorelDRAW, falamos do Illustration, falamos aí de diversos programas, né? Falamos também da editoração